A pandemia da Covid-19 ainda não terminou, mas esse tempo de isolamento social permite que a gente pense uma série de medidas a tomar com relação a tudo o que acontece na escola para quando a pandemia acabar. Um dos principais aspectos que foi mais influenciado pelo isolamento social foi a relação entre a família e a escola. A LDB determina já no seu artigo 2º que a educação é dever do Estado e da família, mas nem sempre o Estado e a família concordam com relação a como deve ser a educação das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Vai ser importante pensar algumas questões para quando a pandemia acabar no que diz respeito à relação entre a família e a escola. Por isso eu pensei em 3 medidas que todas as escolas, na minha opinião, deveriam adotar no pós-pandemia. Meu nome é Gabriel França, eu sou professor da Prefeitura de São Paulo desde 2008. Nesse canal eu falo sobre escola e educação e conto um pouco sobre minha vivência como professor. Se você tiver interesse, se inscreve no canal e acompanha todos os conteúdos que eu produzo. A primeira medida que é importante que as escolas adotem diz respeito à participação das famílias no cotidiano escolar. Normalmente é reservado para as famílias muito pouco espaço e muito pouco tempo de troca com tanto os professores e as professoras quanto com a equipe de gestão. Os conselhos de escola, por exemplo, são normalmente espaços protocolares em que os familiares vão basicamente para assinar uma ata ou para serem informados do que vai acontecer na escola. Eu acho que é importante ressignificar todos esses espaços e aumentar o tempo de participação das famílias na escola. As famílias têm que ser parte decisória do que a escola faz. Não adianta só serem ouvidas eventualmente e assinarem um papel ou outro de vez em quando. Quando as famílias participam dos processos de decisão da escola, a escola ganha em qualidade e as decisões tomadas são mais ricas, elas são melhor implementadas e elas dizem mais respeito às necessidades daquela comunidade escolar. Um segundo aspecto diz respeito a como as escolas pensam as famílias da sua comunidade. É muito comum que as escolas, os professores e as professoras idealizem uma família. Imaginem que a família de todos os alunos seja muito parecida, mas isso não é verdadeiro. Além disso, esse tipo de pensamento constrói problemas onde não é necessário. Então, algumas medidas podem ajudar tanto a diminuir a distância entre a família e a escola, quanto a fazer com que algumas soluções apareçam naturalmente no cotidiano. Eu trabalhei em uma escola que fazia um questionário de anamnese com todas as famílias logo nas primeiras semanas de aula. E com isso era muito interessante descobrir como é que as crianças brincavam, do que as crianças gostavam, como é que as famílias eram constituídas, como é que eram as moradias das famílias. Enfim, uma série de aspectos que ajudavam e subsidiavam o trabalho de quem estava na sala de aula com aquele grupo de crianças. E, além disso, construíam uma relação de confiança entre quem estava na escola e as famílias que era muito produtiva para o resto do ano escolar e para o resto da vivência daquelas crianças na escola. Um problema crônico nas escolas que precisa ser repensado é como é que as escolas e as famílias se comunicam. Sempre há problema na comunicação. Sempre. Eu não conheço uma escola que não tenha tido algum problema de comunicação. O isolamento social fez perceber que muitas vezes as famílias não dominam completamente a leitura e a escrita, especialmente nas regiões periféricas e mais pobres. As famílias têm dificuldade para conseguir ler os bilhetes, têm dificuldade para conseguir compreender as publicações que são feitas durante esse período. É claro que não são todas, mas há uma parcela grande da população que tem muita dificuldade com a leitura e com a escrita. Então é necessário pensar meios de comunicação que sejam mais eficientes do que os que já existem. Um exemplo que pode funcionar muito é a utilização do WhatsApp. A escola poderia ter uma conta institucional pela qual se comunicaria com as turmas, se comunicaria com as famílias. Pode usar áudio, pode mandar vídeo e pode mandar mensagem de texto também. Outra forma é a utilização otimizada das redes sociais das escolas. Embora isso pareça meio estranho e meio distante para quem está acostumado a conversar com pai e mãe na porta da sala de aula ou da escola, pode ser um recurso muito útil, um recurso que é muito mal utilizado e que pode ser melhor utilizado. E, finalmente, é importante compreender que sempre há o que melhorar na relação de comunicação entre a escola e a família. Muitas vezes, os familiares não sabem o que está acontecendo na escola por uma falha de comunicação.
É claro que na relação entre a escola e a família também tem papéis a tomar e tem algumas medidas para mudar, para melhorar esse relacionamento. Mas eu decidi fazer um vídeo só sobre a escola. Eu sou profissional de educação e acho que é importante refletir sobre isso. Obrigado, até o próximo. Tchau.